Uma pesquisa realizada pelo CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, aponta que as exportações do agronegócio brasileiro somaram 49 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2018. O valor representa uma alta de 2% frente ao mesmo período do ano passado. Entre os destaques apontados pelos pesquisadores, o câmbio é um dos principais motivadores. O real se desvalorizou quase 10% na média do período e houve aumento da atratividade das vendas externas, fator que fez o setor crescer no primeiro semestre de 2018. Já no segundo semestre deste ano, é esperada uma maior volatilidade cambial por conta das eleições no país. Além disso, os pesquisadores também ressaltam que, devido à alteração da política comercial de importantes parceiros comerciais do Brasil, fica difícil prever o efeito líquido sobre as exportações do setor. Entretanto, os especialistas afirmam que as vendas podem crescer para parceiros afetados pelo aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos, mas que o país também pode ter que negociar compras e vendas com parceiros importantes como China, México e o próprio Estados Unidos. Eu vou conversar agora com a Adriana Ferreira, doutoranda em Governança e Sucessão no Agronegócio, mestre em Desenvolvimento de Líderes e especialista em Consultoria e Coordenação de Grupos, especialista em Coach. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, Yara. Tudo bem. Hoje no programa nós vamos falar sobre negociação nas empresas, né? Um tema aí que mexe com a espinha dorsal, que é a gestão, a organização. Isso. Principalmente das pessoas que compõem uma empresa, né? É isso mesmo? O que é um negociador, mesmo. Adriana? Olha só, Yara, é muito interessante, né? Porque todos nós somos negociadores. Nós estamos, a partir do momento que levantamos e ao deitar, nós estamos negociando com as pessoas, com o marido, com o filho, com o vizinho. Em todos os momentos nós estamos negociando. Isso é muito interessante porque as pessoas acreditam que a negociação exige que você tenha uma formação específica. Na verdade, são habilidades que a gente desenvolve sempre, desde o primeiro momento. Ao nascermos, a gente já negocia com a mãe. Né? O horário da mamadeira, o choro. Então, é claro que a negociação, grandes negociadores têm uma formação específica. Mas, antes de mais nada, o que a gente precisa entender é que não existe esse mito de que para eu ser um negociador eu preciso de uma formação absoluta. Não, você precisa de bom senso, de ter na sua cabeça uma estrutura, um método que parece básico e simples, e pode ser básico e simples, mas você precisa treinar o tempo inteiro essa negociação, porque a gente já faz, só que faz sem método, e às vezes, por não ter o método, por não ter algumas habilidades, nós nos perdemos e ao mesmo tempo podemos agredir o outro. E o que é mais importante então numa negociação? O primeiro ponto é, eu tenho que me conhecer. O autoconhecimento, ele determina como você faz a negociação. Tem um autor americano que eu gosto muito dele, chama William Ury, e ele fala, o primeiro sim que você tem que fazer é com você mesmo. Então, eu tenho que me conhecer. Me conhecendo, eu sei exatamente gerir minhas emoções. Então, assim, se alguém me provoca o tempo inteiro, e eu me conheço, e eu conheço o outro a partir daquele momento, eu sei quem ele é. Eu sei que ele pode me agredir, eu sei que a raiva que ele sente não é em relação a mim, é em relação ao fato, à circunstância, ao contexto. Então, primeiro ponto, Yara, autoconhecimento elevado. Eu tenho que saber quem eu sou, quais são minhas crenças, quais são minhas habilidades, quais são as que eu não tenho, porque aí é o meu ponto fraco. Esses seriam os passos, então, para seguir individualmente, para fazer uma negociação? Isso, para fazer uma negociação, o primeiro aspecto é conheça você mesmo. O segundo, eu diria, respeite o outro. Saiba ter uma empatia profunda pelo outro, para que você possa entender a história e a experiência que o outro traz. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor, as pessoas numa negociação, o primeiro ponto nevrálgico é o jogo da culpa.
Então, quando as pessoas entram no jogo da culpa, fica muito complicado você sair desse círculo vicioso. Sim. Né? Então, o primeiro ponto, conheça você mesmo, respeite o outro e seja empático. Tá certo. Vamos fazer uma pausa então? Depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre negociação nas empresas, é um minuto só.